Peguei o cigarro do chão, não pra fumar como um mutalano, mas pra jogar direto nele. Dessa vez mirei melhor e furei a jaqueta dele. Filho da mãe, vou te bater como tapete. Vai pro inferno, idiota. Oi, olá, eu sou Gigi. Quero agradecer, antes de tudo, ao mais novo membro Leo, Bluend. Ele também tem um canal no YouTube, então vocês podem dar uma olhada lá também. Talvez vocês gostem do que vem. Cara, todos já tivemos amigos. Somos animais sociáveis. Foi assim que nos diferenciamos como espécie na escala da evolução. Compartilhamos novas descobertas entre nós. Cara, você sabe como se chama a mãe do Mutalan? A Petra, eu acho. Não, cara, Penélope. Como assim, Penélope? Penélope. A gente descobriu ontem também. Você vai ver como eu rio desses idiotas, Penélope. Não fala que soube por nós. É, mano, todos os seus amigos pegam ela na boca. Que bom que esse exemplo era só uma brincadeira. Era uma piada sobre eles, mas ainda assim era só uma piada. Às vezes amigos se tornam inimigos, e isso é bem comum. Por quê? Bem, é simples, eles acabam achando que são melhores do que você. E aqui geralmente estamos falando da parte financeira, ou por causa de garotas e mulheres. Mas não vamos entrar em detalhes aqui. Existem também situações em que o suposto amigo quer agradar outra pessoa. Se parece bastante com as situações em que estão envolvidas garotas e mulheres, só que agora essa pessoa não é do sexo oposto. E não estamos falando daqueles que gostam de banana. Não, cara, eles simplesmente querem um amigo que consideram melhor do que você. Financeiramente e socialmente, é uma questão de status e de imagem perante os outros. E claro, eles agem como eles. Riem de você, zoam e mostram que são diferentes. E talvez eles também sejam aceitos. Passei por algo parecido no ensino médio, numa primavera, provavelmente em abril, logo após o sinal da saída. Eu tinha terminado a primeira aula, estava me levantando da carteira, mas de repente dou de cara com um Dom na minha frente, que tinha faltado à primeira aula. E aí, Gigi? Oi, cara. Vou fumar um cigarro. Você bateu no galinha? O que você fez? Não bati nele, só dei um tapinha de leve. Por que não? Não tá certo? Ele é seu amigo, deixa pra lá. Ele já merecia isso faz tempo. Olho para a mesa do professor, Nelu conversava com bandoleiro e lupiano. Não sei ao certo o que dizia, mas certamente era sobre mim. Parecia que ele dizia que eu tinha enlouquecido ou algo assim. Ele ainda olhava assustado para mim, depois virava rápido de volta. Nelu falou. Vai bater nele também? Calma, Gigi, você está se preocupando à toa. Não foi certo o que fez. Quantas vezes quis bater nele? Não fui eu que sempre te segurei? Sim, Gigi, mas eu tinha motivo. Você é o melhor amigo dele. E daí eu não tinha motivo? Ele te falou alguma coisa? Eu conto, mas não me envolva. Fala logo. Encontrei ele no corredor. Disse que você entrou, perguntou se faria o dever dele e você foi pra cima dele. Foi isso que ele disse? Ele falou que não queria confusão e não desceu ao seu nível. Então me chamou de burro e disse que só não me bateu por escolha, certo? Ele disse isso. Acho que vocês deviam fazer as pazes. Vai se ferrar, idiota. Agora todos tiram sarro de mim. Vem comigo até ele. Não vou me meter. Gigi, você é meu amigo ou dele? Sou seu amigo, mas todos somos colegas. Deixa ele em paz. Só quero conversar, não vou fazer nada. Fui com Dom até ele, que estava encostado na parede do corredor. Ele nos viu chegar, mas não conseguiu sair a tempo. E aí, franguinho? Tô parado. Por quê? Você falou pro Dom que podia me bater. Você disse isso, caipira? É burro. Vai me bater? Não, Gigi, por que faria isso? Vamos brigar, vamos lá embaixo. Não, cara, não quero. Não quer. Se quisesse, ia me bater? Não, só falei. E se eu te der 2 socos nesse tronco? Pode? O que foi, vai me bater? Deixa ele, Gigi. Não se mete. Fala aí, você se gaba que vai me bater, mas não quer. Então eu mexi com você à toa. Vamos brigar, vamos chamar todo mundo pra ver. Ei, Gigi, se você me bater, tudo bem. Eu falei só de raiva. Seu caraco de sujeira. O que você é? Cuidado comigo. Fui com o Dom ao pátio da escola fumar um cigarro. O que ele te fez, Gigi? Você ficou nervoso demais. Deixa pra lá. Você tinha razão quando disse para eu tomar cuidado com ele. Sabe o que o idiota fez? Antes disso, vamos voltar ao início, nos primeiros dias do ensino médio, 9º ano. Como disse antes, no início do ensino médio achei que estava na sala do Dilil. A professora de inglês disse que alguns, como eu e Dom, eram da turma B. Assim nos tornamos amigos e colegas de carteira desde então. Nas primeiras semanas eu passava os intervalos com o pessoal da turma A, pois nós fumávamos, bebíamos cerveja e morávamos em Bucareste. O problema era que meus horários eram diferentes dos deles e eu ficava sozinho com frequência. Naquela época ainda havia alguns que iam para Bucareste, mas a maioria eram garotas. Eram Lupo e Bandoleiro, mas eu quase não tinha contato com eles. Na verdade, eu só falava mais com o pessoal do A, exceto o Dom.
e um pouco com Musga. Eu e o pessoal do A pegávamos o ônibus em outro ponto, sem ninguém por perto. Passava com menos frequência, de hora em hora, mas dava para pegar lugar para sentar. Do outro lado, onde a maioria pegava, passava a cada 20 minutos, mas estava sempre cheio. Então eu procurava alguém para ir embora comigo para casa, porque o caminho era bem longo, e o tempo passa diferente quando você conversa com alguém. Cerca de uma semana após o início do ensino médio, surgiu o Gaina. Ele sentava na frente e não falava com ninguém, parecia assustado e todos riam dele pelo cocô no MSDOS. Mas como eu sempre fazia amizade com os indefesos ou mais nerds, e esse parecia fazer parte dos dois grupos, decidi ser amigo dele. Além disso, ele me lembra como eu era nas primeiras séries. Depois das aulas vou até ele. Oi, ele disse isso assustado. Se eu chegasse mais perto, acho que ele desmaiava. Vai pra Bucareste? Sim, mas não sei onde é o ponto. Ele era muito bobo. Fui com ele até o ponto, pois veio de van. Levei ele, Sensiuk e Mitzi até o Bor, com medo da Otuária se perder. Mas já contei essa história pra vocês. Vocês encontram ela aqui, em algum lugar aqui em cima. Nos tornamos amigos rapidamente. Eu me dava bem com ele, conversávamos sobre jogos, filmes, séries, ele não era muito ligado em esportes. Fora isso, a gente se dava super bem. Nos intervalos ele vinha comigo fumar, mesmo sem fumar. Após alguns dias, Dilil perguntou, quem é ele? Quem é aquele, Gigi? Galinha é meu colega. Ele parece estranho, parece nerd. Também achei, mas ele é gente boa. Oi, Gigi, tem mais CD de filmes novos? Cara, nada de novo. Sábado consigo, já viu? De Volta para o Futuro 3? Não, e você? Como é que eu não teria? Eu sou Dilil, cara. Entra no meu carro, seu retardado. E eu corro atrás dele, pego ele, pronto pra dar uma nele. Não bate, Gigi, espera. Você não é mais Dilil, seu idiota. Eu te dou o filme. De Volta para o Futuro? Sim, cara, eu tenho. Me dá aqui e te trago depois de amanhã. Ele me entrega o CD e ainda me dá um tapa que zuniu meu ouvido. Na sua cabeça de sapo, pra você ver como eu te arrebento. Enfim, ele vê o CD na sala de aula e ainda pergunta de quem eu peguei. Diz que também tem CDs em casa. Beleza, eu falo com o Dilil. No próximo intervalo, falo com esse cara, depois que levou um tapa na nuca, e ele pede pra eu chamar o outro pra conversar. Cara, e eles conversavam, mano. Em todo intervalo eles ficavam grudados um no outro, como dois apaixonados, quase que andavam de mãos dadas, caramba. E continuaram assim por cerca de uma semana. Sumia no intervalo com Dilil na floresta e ficou com umas ideias. Acho que são desses caras do outro lado, não sei. Não concordo, Gigi. Talvez Gaina, mas aquele seu amigo também é meio Dilil. Esse aí parece até mulher, vai saber? Também não é assim, colega. Ela encontrava um mais bonito. Vamos atrás deles, deixa eles pra lá. Você gosta da história? Dá um like aí, irmão, e se inscreve no canal, isso me ajudaria muito. A resposta do último quiz era A. 10 comentários aleatórios estão sendo exibidos na tela. Quer participar? Fique atento ao próximo quiz. Quem arranhou o rosto do Sensiuk? A. Ana. B. Andrea. Ou C. Barangá? Responda rápido nos comentários, você tem 5 segundos. Pronto, você respondeu. E agora de volta à história. E eu vou com o Dom atrás deles. E o que você acha, irmão? Eles fumavam lá, a galinha quase morreu engasgada ao nos ver. Não entendo por que ela se escondia de nós para fumar, mas fazia isso como se fosse a última vez. Após alguns dias, ela fez o cabelo de porco-espinho ao ver no Dilil, e assim ficou amiga dele. Depois com Manti, Alin e Dom, claro, mas o Dom não gostava muito dele, isso já era outra história. Eles sempre brigavam, mas geralmente era na brincadeira. Já eram 3, faltava o quarto e eu encontrei o Musga. Musga fumava, mas estava sem cigarros. Nos primeiros dias eu o via sentado, observando a gente fumar como se fumasse com os olhos. Quer um cigarro? E aí, cara, quer um cigarro? Sim, quero. Obrigado. Foi assim que virei amigo dele. Eu dava 2 ou 3 cigarros quase todo dia e tinha companhia para fumar. Após saber que Gaina fumava, chamei Musga várias vezes e eles viraram amigos por minha causa. Algumas semanas após começarmos o ensino médio, Gaina deixou de ser um garoto tímido, estranho, de ignorado na primeira carteira a valentão da turma, fumando, bebendo, sentado no fundo com Musga, eu, Dom, Musga e o pessoal da ACA como amigos. Logo viramos melhores amigos. Íamos juntos ao colégio, jogávamos, bebíamos cerveja e matávamos aula. Ele foi 3 vezes na minha casa e eu 2 na dele. Passamos frio no ponto de ônibus no inverno e levei ele de van quase até em casa quando estava bêbado. A gente comia pão com mortadela juntos, fazia todas as besteiras juntos. Éramos inseparáveis, Gigi e Galinha. Sempre perguntavam da gente juntos, raramente nos viam sozinhos. Normalmente, quando um de nós não ia para o colégio.
Com Dom, salvei-o de um cara que o extorquia. Disse ao Chesco e defendi-o de Rafaelo. Eu estava com Dom, Masga e o Gordo em outro colégio. Fomos bater em um cara que estava mexendo com ele. Mas isso é outra história. Ele copiava de mim nas provas, fazíamos as tarefas um do outro, dávamos cigarros um pro outro quando um de nós não tinha. A gente se ajudava mutuamente. Poxa, cara, éramos mais que amigos. Tem gente assim, mano, que sempre quer mais, sem se importar com as consequências. Passam por cima de qualquer um, se for necessário. Na 11ª série, na primavera, um cara do curso de humanas começou a aparecer pelo pátio do colégio. Não me lembro de tê-lo visto antes. Talvez tenha se mudado recentemente, ou só começou a fumar agora, por isso não notei. Esse cara era rico, exibido e convencido. Só de olhar já me dava enjoo. Dilil naquela época trabalhava duro, fazia uns corres onde podia, em shoppings e hipermercados, e já era especializado. O cara só pegava óculos de sol e CD players, porque os óculos eram caros e fáceis de roubar, e os CD players eram novidade no mercado. Eram caros, Dilil vendia por metade do preço, muitas vezes até no colégio. Um dos maiores clientes dele era o Raul. O que diabos ele fazia com elas? Não sei. Vender para outros, acho pouco provável. Talvez comprasse para amigos, parentes, só Deus sabe, mas Dilil sempre falava com ele e o apresentou ao nosso grupo. Um dia saí para fumar e encontrei o Dilil com esse Raul. E aí, oi Dilil, oi Didi, oi Didi, esse aí nada. Virou as costas para mim, falou mais com o Dilil e foi embora. Qual que é dele? Tem algum parafuso a menos. Não, ele só é metido e não fala com qualquer um. Vai se ferrar, agora você é importante. Sou empresário, seu idiota. Ganho dinheiro com eles. Seu pai vai ver o que faz com seus dentes quando souber disso. Estou indo, quer um também? Não tenho dinheiro, sou pobre. Te dou por 100 lei, é barato. Aviso se for o caso. Ele vendia por uns 500 lei. Era um bom negócio. Mas até eu me decidi, ele já não tinha mais desses. Enfim, vamos voltar ao Raul. Ele só cumprimentava quando queria e a quem queria. Então passei a tratá-lo com desprezo também. Na verdade, quase ninguém suportava ele. Ele se gabava do dinheiro, do carro, falava de cima para baixo e a gente ainda enchia sua geladeira de carne quando ele não estava. Mesmo quando ele estava lá, só Dilil falava com ele, mas por interesse. Por outro lado, Gaina vivia bajulando, puxava o saco, dava uns beijos nas bochechas dele e ele até gostava. Depois que Dilil terminou o esquema dos CD Players, ele também largou o Raul. Mas Gaina continuava, começou a conversar mais com ele do que com a gente. Para vocês entenderem, Gaina vinha de uma ótima família, o pai dele era programador no Google. Entre os primeiros 10 romenos contratados lá, era cheio da grana, por isso colocou ele no colégio de matemática e informática. A mãe dele era médica-chefe em um grande hospital de Bucareste, e ele também tinha uma tia que era reitora ou algo assim, em uma faculdade onde ele também estudou. Além disso, tinha um tio na política. Mais tarde, ele se casou com uma mulher fria e má, se é que me entende. Ele tinha um irmão mais novo, aluno premiado de um dos melhores colégios de Bucareste, mas era a covelha negra e, de certo modo, punido. Só davam dinheiro suficiente para ele. Na 9ª e 10ª série, ele tinha quase o mesmo que eu, talvez um pouco mais, mas na 11ª dobraram o dinheiro de bolso dele. Acho que ele sentia que não tinha mais assunto com a gente, os pobretões. Ele ficou convencido. Não suportava o irmão, provavelmente por inveja, e sempre dizia que ele era burro e feio. Uma vez ele mostrou uma foto do irmão pra gente, mas, sinceramente, ele mesmo era mais feio. Aquele é normal, você é feio, chocadeira. Feia é sua mãe, Romica. Já se olhou no espelho, cegonha? Esses jogadores nem se refletem. Ei, seu desgraçado tá falando, morenão? Qual é, cara? Você não é vampiro. Sua mãe não se assusta com você. Sua mãe, cigano, não verá mais cigarro. Recentemente, ele contou que acordou certa manhã às 6 horas, quando o papagaio do irmão sempre o despertava. Tirei ele da gaiola e cortei suas penas. Por quê? Agora ele não canta mais? Joguei ele da varanda, virou uma geleia, e ele ria feito bobo. Acordou o irmão, mostrou para ele e mentiu dizendo que o passarinho voou e caiu. O bobo chorou por 2 horas. Quão acabado você tem que ser? Esse foi o primeiro momento em que eu quis bater nele. Me segurei com dificuldade. Quão idiota você tem que ser para fazer uma coisa dessas? Matar um papagaio e depois rir do seu irmão e ainda se gabar disso? Sempre gostei de animais desde pequeno e não suportava vê-los feridos ou sendo maltratados. Enfim, como eu disse, Dilil não falava mais com Raul. Mas com Gaina, cada vez mais frequentemente. Gaina, aquele cara vai te levar pra perdição. O que você acha, caipira? O que você está dizendo, cara? Raul não te faz bem. Vai pro inferno, maluco. Você não vê que ninguém fala com ele? Ele é só figurante. Cala a boca, você só fala, seu pobre. Vem tomar uma cerveja e a gente conversa. Não posso, tenho coisas pra fazer. Que coisa pra fazer? Vai falar com aquele metido?
Qual é? Tá sem dinheiro pra cerveja e quer que eu pague. Seu idiota, quer apanhar? Vai bater em quem, Romika? Autor, você tá se achando demais. E você também, caipira idiota, cansei de vocês. Vai embora, galinha. Ele terminou comigo. Já era. Somos idiotas por falar com ele. Deixa, deve ter problemas em casa. Que problemas? Você sabe de algo? Só estou dizendo, vai saber? Em 2 intervalos encontro o Alim pra fumar. Tem um cigarro, Gigi? Tenho, pega aqui. O Gaina ficou bobo, fica seguindo aquele Raul. Por quê, cara? Pedi um cigarro pra ele há 1 hora. Esqueci o dinheiro em casa. E ele disse que podia me dar um charuto feito de folha de couro. Ele só brincava, Aline. Você não brinca com ele? Ele riu de mim com aquele cara. Eu ainda pego ele. E ele te deu? Não, ele só se acha esperto. Vai ver, ele também não tinha. O maço dele estava quase cheio, eu vi. Olha, Aline, ele não era exatamente o cara mais querido, mas parece que Gaina passava dos limites, virava outra coisa. Dias depois, o professor de história passa um trabalho de casa sobre algum tema. Gaina tinha internet em casa, algo raro na época, e encontrava coisas online. Ele geralmente imprimia e me entregava. Perdão, música e graço. Há algum tempo, ele começou a vendê-los no nosso colégio e em outro colégio, também ali da região. Um deles o achava bobo, ameaçava agredi-lo e o forçava a trabalhar para ele. Já falei que batemos em um cara de outro colégio, era desse que eu falava. No fim, ajudei ele a resolver o problema. Após a aula, o que Gaina disse? Acho que na internet, você quer também, Gig. E se puder, traz pra mim. Mas não é de graça. Te dou R$ 2 ou uma cerveja. Você escreve pra mim também? Ele queria que eu escrevesse pra ele, porque não podíamos entregar escritos à máquina. Talvez eu até fizesse isso, já que ele me fazia um favor, mas eu o conhecia bem. O jeito que ele falou, o tom era de deboche, ele estava tirando sarro de mim. De certo modo, me sentia humilhado pelo bobo da turma que sempre protegi e defendi. Claro, ainda tinham momentos em que fazíamos piadas ruins, a gente se xingava um ao outro, entre aspas, mas tudo tinha um limite. E nunca fazíamos isso na frente dos outros, só entre nós. Ele fez isso na sala de aula, na frente de todo mundo. Ele quebrou a lei não escrita ao omertar. Me arrependi de ter me metido por ele, não merecia. Não quero, te dou R$ 5, Didi. Cara, eu fiquei cego de raiva, não sei como me controlei. Não ouvia mais nada, não via mais nada, só queria estrangular ele um pouco. Fingi que não ouvi e fui embora, mas já tinha pegado birra dele. Não me irrito fácil, mas quando fico bravo é complicado. Ele percebeu o erro, me deixou em paz e no dia seguinte pagou uma rodada. Ele não era sempre assim. Geralmente era o mesmo Gaina, mas quanto mais tempo passava com Raul, mais mudava. Cara, não sei, passou mais 1 ou 2 semanas e já tínhamos acabado as aulas. Eu estava indo com Gaina pro ponto e ele disse para pegarmos algo para comer. Tomei umas cervejas com Dom e fiquei sem dinheiro. Não tenho dinheiro. Deixa, eu tenho. Toma, vai lá comprar. Quer que eu vá sozinho? Ué, quer comer de graça? Não posso repetir o que falei, mas mandei ele para aquele lugar. Xinguei ele, irmão. Calma, Gigi, era brincadeira. Vou lá pegar. Não quero nada seu. Vai se ferrar, otário. Ele comprou algo. Fiquei com Bandolero e Lupu, nem liguei mais pra ele. No dia seguinte, indo pro ponto, só pensava em bater nesse cara, mas acabei me acalmando. Chego no colégio, galinha e musga no pátio. Tem cigarro, Didi? Tenho, pega. Quer musga? Esse? Como não vai querer? Dou um cigarro pra cada um e galinha promete me dar 2 depois. Fica tranquilo, cara. Você me ajuda quando preciso. Ô, Romika, compra um maço pra mim também. Te dou 2 cigarros. Musga sai, volta com o maço, dá 2 pra ele e me oferece 2 cigarros. Eu recuso, pois já tenho. Então pega R$ 2. Você quer apanhar? Vai se ferrar. Calma, cara, não sabe brincar. Qual que é o seu problema? Agora, não sei se eu também estava exagerando, porque já falei pra vocês que eu tinha pegado birra dele, mas tudo que ele fazia ou falava parecia deboche ou gozação. No dia seguinte, tudo igual. Eu ia pra estação pensando em bater nele, mas sempre me acalmava. Após as aulas, Raul também surgia na estação. Eles se viam cada vez mais lá. Eu me sentia excluído, pois não falava com aquele cara e o Gaena só falava com ele. O ônibus chega, mas ao subir, Raul grita pra ele: "Vamos de van, ela deve chegar." "Vamos, cara, de carro, é a mesma coisa." Ele pensa um pouco e vem comigo, ainda não estava perdido. No dia seguinte, nós 3 no ponto e Raul sugeriu novamente pegarmos a van. "Vamos, Gi, vem com a gente." Cara, eu não costumava ir de van. Muitas vezes eu nem tinha dinheiro, mas mesmo quando tinha, não era o certo. Eu descia no fim da linha 14, Gaina pegava o bonde 14 até o Bor e depois outro bonde, com mais algumas paradas. Então, pra ele, principalmente nos dias em que saíamos às 8 da noite, valia a pena. Caso contrário, ele levava 2 horas pra chegar em casa.
Eu levava 1 hora de carro e 50 minutos se pegasse o Max. Por isso, eu pegava muito raro. Normalmente no inverno, quando perdia o carro. No inverno, após as 6, ele vinha de hora em hora e eu congelava esperando. Ou quando era galinha, muito bêbado, e eu o levava até perto de casa pra ninguém bater nesse cara. Não vou, galinha, não tenho dinheiro. Eu te dou, vem também. Cara, e não sei porquê, acabei indo com eles. Quando galinha tira 2 leus do bolso rindo. Toma 2 leus, Didi. Ele já tinha me pago 2 ou 3 vezes, mas nunca me entregou o dinheiro. Ele próprio pagava o motorista. Mas vai lá pra trás do Max. Aqui eu não entendi exatamente. Ou era pra ir atrás do Maxi Táxi, andando a pé, ou era pra sentar nos bancos de trás. Quer dizer, longe deles, porque eles sempre ficavam nos bancos da frente. E aí eu fiquei cego de raiva de novo, cara. Tremia de nervoso. Com quem você fala assim? Calma, foi só brincadeira. Toma 4 leus, vai correr atrás da gente? E os dois começaram a rir. Eu não sabia o que fazer, queria bater nele, mas tinha muita gente ali. O Max já estava quase no ponto. Vai se ferrar, cara! E eu joguei o cigarro nele e só tinha fumado metade. O que você está fazendo, idiota? Você quase sujou minha jaqueta. Ele tinha comprado uma nova há 1 semana. E o que acham que eu fiz? Peguei o cigarro do chão, claro, mas não para fumar, como fazia Mutalanu, e sim para jogar de novo nele. Dessa vez mirei melhor e furei a jaqueta dele. Vou te bater como se bate em tapete. Vai se ferrar, idiota. E a família da sua mãe também. Sorte dele que o Maxi Táxi chegou e ele foi embora. Acho que eu bateria nos dois ali mesmo. No dia seguinte, a caminho do ponto, eu estava decidido a bater nele. Na primeira besteira que ele fizesse, eu tinha que dar o troco. Já tinha passado dos limites, até transbordado. Mas esse aí não falou nada da jaqueta, ficou quieto, sem incomodar. Por 2 ou 3 dias, tudo continuou igual. Gaina seguia na dele, sem latir ou miar. Cara, e chegamos ao dia com o qual comecei a história. Já tinha passado minha raiva dele, não estava mais tão irritado. Entro na sala, cumprimento todos, vejo Gaina escrevendo sem parar. E aí, oi Gaina, beleza? Você fez a lição, Gigi? Fiz sim. Não vai fazer pra mim? Tenho lição de física. Não, se vira. Vi de novo que ele só queria brincar e fazer piada sem graça. Vamos, Gigi, te dou 1 leu. Vi tudo escuro de novo e dessa vez ele não podia fugir. Se você fizer a de física também, te dou outro pra comprar um Maxi. A resposta dele foi inútil, daria na mesma. Acho que os colegas riam enquanto eu o encarava. Saltei como um leão, irmão, vigiando a hiena que ousava me provocar novamente. Afastei o Lupu, atravessei as carteiras, mas o Nelu bloqueava o corredor. Empurrei ele e ele caiu sobre a gorda e ficou de bunda para cima. Fui até a Gaina, que seguia escrevendo com os olhos no caderno. Fechei o punho, quis socá-lo, mas tinha meus padrões. Não podia bater nele enquanto estava sentado. Com quem você está falando desse jeito? Tentei provocar ele para levantar, mas nada. Qual é, cara? Era brincadeira, mas dessa vez não funcionou. Bati nele o mais forte que pude com a palma da mão e ainda encostei sua cabeça no banco. Vai tomar no cu, seu filho da puta, que se foda a sua família. Esse cara levanta, eu vou pra cima dele, ele me joga na parede e sai correndo. Olho pra minha mão e ela estava cheia desse negócio com fios de cabelo e gel grudados. Durante esse tempo, Masga ria feito idiota na carteira, enquanto Gaina zoava de mim. E como eu estava pronto para agir, fui atrás desse cara. Xinguei ele por 10 minutos e ameacei tirar e matar ele, mas o que eu não falei para ele? Eu não menti, podia fazer isso, mas falei de cabeça quente. Em um momento fui para cima dele. Não bate, fui operado. Na minha cabeça eu achava que ele também estava tirando sarro de mim. Eu estava pronto para bater nele. Ele me mostrou a cirurgia de apendicite e o Graça contou que fez a cirurgia nas férias de inverno, pois ambos eram da mesma vila. Fiquei mais calmo, mas pensava... Como deixei esses otários mexerem comigo? Os colegas ficaram chocados e em silêncio. Sempre fui visto como calmo e amigável, por isso não esperavam uma reação tão violenta minha. Sem saber tudo o que acabei de contar pra vocês, eles chegaram à conclusão de que Gigi é louco, como sempre. Porque não era a primeira vez que isso acontecia comigo. O professor chegou, me acalmei e após a aula Dom falou comigo. Depois confrontei o Gaina, já tinha dito isso antes. Depois passamos um mês sem nos falar ou cumprimentar, mesmo sendo colegas de carteira. Depois continuamos a nos cumprimentar e conversar, mas raramente e nunca a sós. No início do último ano fizemos as pazes e voltamos a conversar, mas Gaina era muito cauteloso ao falar, e isso me incomodava. Que pescoço, cara! Ei, não é maior que o seu. Gigi só estava brincando, não quis dizer que você é bêbado. Sim, fica tranquilo, não entenda errado. Sim, cara, tá bom, entendi. Me sentia uma criança, irmão. Ele sempre explicava as piadas como se eu fosse burro quando eu não entendia.
O Masga e outros da turma também faziam isso com menos frequência, mas acontecia. Um dia perdi a paciência. Ou você me acha burro. Não, Gigi, por quê? Por que você se desculpa tanto? Você acha que eu não entendo uma piada? Não era pra você ficar bravo. Eu não fico, então foi outra coisa. Uma coisa é piada, outra é ofensa ou tirar sarro. Sim, Gigi, desculpa. Se pedir desculpa de novo, aí sim eu bato em você. Ele entendeu de um jeito, mas ainda assim estava muito atento. Além disso, não era mais a mesma coisa, cara. Éramos amigos, mas não éramos mais os melhores amigos. Só tomei uma cerveja com ele sozinho uma vez depois, porque o Dom precisou sair. Fora isso, toda vez eu recusava. Recuperei com o Dom, porque bebi mais com ele. Até ele me olhou estranho por um tempo, percebi medo e hesitação nele. Não me arrependo de ter batido nele, ele merecia. Só me arrependo de ter feito isso na sala, pois os outros não sabiam o motivo. Fiquei parecendo louco por não explicar para todos. Preferia ter batido nele em outro lugar. Meu plano inicial era pegar ele no vale, sem testemunhas, só nós dois, para dar uma boa surra nele. Mas não aguentei mais, perdi o controle. Fiquei triste que a amizade entre a gente acabou. Mas vocês já sabem, uma coisa não pode ser perdoada: traição. E ele me traiu por causa de um cara que ele conhecia há poucas semanas, que, aliás, depois de umas 2 semanas, também deu um fora nele. Não liga mais pra ele, ele já arrumou outros bajuladores pra ficar puxando o saco dele. Era isso que ele fazia, e fazia muito bem. Cuidado com os amigos, irmão, eles podem te trair quando menos esperar, geralmente por dinheiro. Se você tem mais, eles morrem de inveja, se eles têm, te consideram inferior a eles. E também por causa de mulheres, mas como disse, aqui há muito a conversar. Não humilhe ninguém e não aceite ser humilhado nem mesmo pelo seu melhor amigo. Porque se fosse de verdade, ele não faria isso. Até a próxima, a gente se vê. Tchau! E obrigado por assistir.